Filipenses 2, do 19 ao 30, agora acompanhe com atenção, com reverência, a leitura da palavra infalível, inerrante e inspirada do Senhor. Versículo 19: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Senhor, nos ajuda, nos edifica no nome de Jesus. Amém. Irmão, segundo o pastor batista calvinista Mark Dever, discipular é exercer boa influência espiritual sobre alguém, de forma a ajudá-la a seguir a Cristo Jesus. Você concorda com isso? Isso faz sentido para você? Uma coisa é fato, inevitavelmente nós seremos influenciados por pessoas. E eu diria mais, nós acabamos nos tornando o produto das nossas influências. Por isso é sempre importante perguntar, quem são suas grandes influências? Quem são as pessoas com quem você teve o privilégio de caminhar e aprender sobre a vida do Evangelho? Quem sabe um pastor, um parente, um amigo cristão? Paulo, por exemplo, era um excelente discipulador. E provavelmente ele tinha grande influência sobre a igreja de Filipos. No entanto, em sua ausência, Paulo preenche essa lacuna com dois homens que eram verdadeiros modelos de servidão: Timóteo e Epafrodito. A intenção do apóstolo é que a igreja seja influenciada e transformada através do exemplo e da dedicação desses homens de Deus à obra do Evangelho. Nesse ponto da carta, irmãos, é importante eu fazer uma recapitulação do seu contexto. Você sabe bem que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, acusado de rebelião contra o Império Romano. Depois, ou durante esse tempo, um homem chamado Epafrodito, sobre quem nós vamos ouvir mais aqui, chegou de Filipos com uma oferta generosa da igreja para suprir as necessidades do apóstolo. E com a chegada dele, Paulo tomou conhecimento de questões a serem tratadas, tanto doutrinárias como práticas, e das dificuldades que estavam enfrentando, como a presença de falsos mestres legalistas e a oposição dos ímpios na cidade de Filipos. Com base nisso, ele escreve a carta que temos estudado, com três intuitos: encorajar os cristãos diante dos desafios que estavam enfrentando, agradecê-los por suas ofertas e corrigi-los quanto aos pecados da igreja. E nessa seção específica que estamos, do verso 19 ao verso 30, Paulo recomenda dois cooperadores e os apresenta como exímios exemplos de servidão à igreja e humildade cristã. Se antes, você se lembra, no início do capítulo 2, Paulo convocou a igreja a ter o mesmo sentimento de Cristo, aqui ele nos mostra dois homens que incorporaram este ensino de fato. E o desejo do apóstolo é que os filipenses observem a vida desses homens, recebam o seu serviço e os honrem como verdadeiros servos do Evangelho.
E na noite de hoje eu queria meditar com os irmãos no tema o modelo da servidão que agrada a Deus. O modelo da servidão que agrada a Deus. Que modelo é este, irmãos? Ou como devem ser os servos que cuidam da igreja e glorificam a Deus? O apóstolo Paulo aqui nos coloca diante de dois excelentes modelos de servidão. Primeiro, dos versos 19 a 24, eu quero que você volte os seus olhos comigo para os interesses piedosos de Timóteo. Os interesses piedosos de Timóteo. O apóstolo começa assim, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. A partir daqui, Paulo detalha os planos que ele tem em mente para o bem da igreja. O que ele estava pensando, ou o que ele estava pretendendo fazer, enviar Timóteo a Filipos o mais rápido possível. Lembre-se que o apóstolo estava em prisão domiciliar e por isso estava autorizado a receber visitas. E embora esse não fosse o melhor momento para se estar associado a Paulo, nós descobrimos aqui que seu filho na fé permanece fiel ao seu lado. Tanto o suporte como a presença de Timóteo, eu imagino, tornaram as algemas de Paulo menos pesadas. Mas voltando aos seus planos, com que objetivo Paulo pretende enviá-lo a Filipos? Para o bem do seu próprio coração. Isto é, ele pretende encontrar encorajamento ao saber da situação dos filipenses e do seu progresso espiritual. Mas quem é este Timóteo que em breve chegará a Filipos? Paulo o apresenta dos versos 20 a 22. Acompanhe. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Jesus Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. As credenciais de Timóteo são apresentadas aqui. Veja como Paulo começa. Ele distingue Timóteo como alguém com o mesmo sentimento, a mesma alma do apóstolo. Com essa expressão, Paulo reforça que ele e Timóteo estão alinhados na mente e no coração quanto à causa do Evangelho. E, inclusive, ele admite, não há ninguém que cuide dos interesses da igreja como Timóteo faz. Essa expressão soa familiar para você? Lembra alguns dos textos que estudamos anteriormente? O que acontece aqui, irmãos, é como se Paulo estivesse usando a mesma linguagem do apelo feito no início do capítulo 2. Para que os irmãos considerassem os outros superiores a si mesmos e servissem aos interesses dos seus irmãos na fé. Timóteo era alguém que compartilhava da mesma preocupação e do amor de Paulo pela igreja de Filipos. Ele era alguém profundamente preocupado com o seu bem-estar espiritual e disposto a atender às suas necessidades. Contudo, nem todos eram assim, como podemos ver. No verso 21 é provável que Paulo esteja fazendo uma nova referência àqueles sobre quem falou nos versos 12 e 15 do capítulo 1, que pregavam a Cristo por inveja. Enquanto estes pregadores ou cristãos estavam obcecados com seus próprios interesses, Timóteo estava disposto a atender tanto os interesses de Cristo como os interesses da sua igreja. E ele diz aqui que o caráter de Timóteo havia sido testado. No primeiro século, por exemplo, esse termo testado era usado para referir-se a metais que eram submetidos ao fogo da fornalha, para serem assim distinguidos de um metal precioso de uma imitação. Então o que Paulo está dizendo é: Timóteo foi submetido à fornalha da vida e teve seu caráter aprovado. Ele, por 10 anos, foi testado na linha de frente da batalha pelo Evangelho. Juntamente com Paulo, irmãos. Ele não era nenhum principiante. E por isso ele não mediu esforços para fazer o Evangelho avançar. Como um comentarista reforça, embora fosse relativamente jovem, Timóteo tinha cicatrizes espirituais para provar seu grau avançado. Mas Paulo não esconde também sua afeição. Eles eram como pai e filhos espirituais.
Não é nenhuma surpresa sabermos que Paulo foi o principal instrumento para a conversão, para o crescimento e para o ministério do jovem Timóteo. Ou seja, Paulo tinha certeza do que estava falando, ele colocava sua mão no fogo por Timóteo. Ele finaliza seus planos envolvendo Timóteo assim, versos 23 e 24. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Portanto, o desejo de Paulo é enviar Timóteo como seu representante, para ter conhecimento da situação da igreja, bem como para informá-los de sua própria condição. Embora ainda não saiba o resultado de seu julgamento, Paulo permanece esperançoso no Senhor de que em breve haverá de rever aqueles irmãos e continuar contribuindo para o crescimento deles no Evangelho. O que podemos aprender até aqui, irmãos, com as palavras piedosas e carinhosas de Paulo a Timóteo? Primeiro, aprendemos que um verdadeiro servo de Deus é alguém que cuida dos interesses de Cristo e de sua igreja. É alguém que cuida dos interesses de Cristo e de sua igreja. Segundo a descrição de Paulo, Timóteo não é alguém autocentrado, não é alguém embriagado consigo mesmo, focado apenas em suas próprias preocupações e interesses. Pelo contrário, ele é alguém genuinamente preocupado com o bem-estar espiritual da igreja. E aqui uma coisa fica muito clara, irmãos. Servir a Cristo, inevitavelmente, é também servir a sua igreja. Não há como servir a Cristo sem servir a sua igreja. E como mencionei antes, Timóteo é uma imagem do ensino de Paulo do início do capítulo. Considerem os outros superiores a si. Cuide e sirva aos interesses dos seus irmãos na fé também. O Evangelho, por seu poder, gera cristãos com o mesmo sentimento de Cristo, dispostos a se doar e a se gastar no serviço da família da fé. Sabendo disso, será que somos servos assim como Timóteo? Será que somos controlados por nossas próprias preocupações e interesses ou pelos de Cristo? Estamos investindo mais tempo e energia para cuidarmos de nós mesmos ou fazemos o mesmo para cuidar dos nossos irmãos da fé? Se somos genuínos seguidores de Cristo, irmãos, nós precisamos de um coração que se importe verdadeiramente, de forma sincera, com as necessidades da igreja. E não só isso, mas que também esteja disposto a fazer algo a respeito. Como assim? Quando nos entristecemos, irmãos, e procuramos meios para solucionar conflitos e rixas dentro da igreja. Elas existem, elas acontecem. Como reagimos a elas? Nós as alimentamos ou procuramos meios de solucionar, como Paulo fez aqui na igreja de Filipos? Cuidamos dos interesses de Cristo quando nos mostramos dispostos a investir o nosso tempo com novos convertidos ou discípulos que precisam crescer na fé. Meus irmãos, a verdadeira obra do Senhor é o investimento em pessoas. Estamos investindo em pessoas. Ou estamos pensando apenas em termos de programações e não em pessoas? Quando, por exemplo, também investimos o nosso dinheiro no avanço do Evangelho na nossa cidade e no mundo, nós nos tornamos servos dedicados como Timóteo, quando abraçamos irmãos em sofrimento e crises profundas e os ajudamos com seus fatos. Quando em oração, meus irmãos, nós não temos em vista apenas as nossas prioridades e pedidos, mas nós nos lembramos dos nossos irmãos, intercedemos pela sua causa, rogamos a Deus por suas necessidades para que Ele os supra. Meu irmão e minha irmã, você quer ser fiel aos interesses de Cristo? Cuide da sua casa, que é a sua primeira igreja. Não há como você servir e atender os interesses de Cristo na igreja do Senhor, negligenciando assim os cuidados da sua primeira igreja, que é a sua casa. Não permita que trabalho, hobbies, cansaço e o pecado façam negligenciar as necessidades espirituais, emocionais e materiais do seu lar. Sirva-os da sua casa. Essa é a mentalidade de serviço que é produzida pelo Evangelho e que se espalha e alcança todas as áreas da nossa vida. O Evangelho salva pecadores do egoísmo e da miséria que é viver para si mesmo. Por causa da graça de Deus,
nós podemos servir aos nossos irmãos e assim reproduzir o exemplo do Salvador, que era o Deus eterno, que se fez servo para a nossa salvação. O que mais aprendemos aqui em segundo lugar? Um servo modelo como Timóteo é alguém com caráter provado. É alguém com caráter provado. Ele foi testado, irmãos, na labuta do Evangelho. Timóteo suportou pressão, sofrimento e até perseguição. E quanto a nós? Deus refinou Timóteo para se tornar um metal precioso e genuíno a serviço do Senhor. Será que é o mesmo que Ele tem feito em nosso favor? A melhor pergunta a ser feita aqui, na verdade, é: será que temos sido fiéis como Timóteo foi? Como reagimos em meio à fornalha da vida, irmãos? São as nossas reações aos sofrimentos e provações, bem como o nosso compromisso com Cristo, que determinam a questão. Possivelmente grandes sofrimento e angústia alcançaram você e sua casa. Quem sabe um diagnóstico preocupante, um desentendimento familiar e conjugal, ou um luto. Como você reagiu a isso? Você murmurou contra Deus e se afastou dele em rancor? Ou você lidou piedosamente com o sofrimento porque entende que até mesmo ele, Deus o faz cooperar para o nosso bem? Por outro lado, Deus pode ter concedido a você posição e oportunidades para dar testemunho dele. Pode ser no trabalho, na escola, em encontros familiares ou de amigos de longas datas. A pergunta é: você anunciou a Cristo corajosamente ou recuou com temor da opinião dos homens? Dentro de casa, como maridos e pais, esposas e mães, somos conhecidos por nossa piedade e temor ao Senhor, ou como hipócritas por nossos filhos e cônjuges, porque nossa confissão de fé está muito distante da vida que levamos. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que o Senhor nos chama ao serviço dele, e no serviço a ele, ele submete o nosso caráter à prova. E por mais difícil que seja permanecer fiel em algumas situações, Deus usa todas elas, irmãos, para nos conformar à imagem de seu Filho bendito, o verdadeiro servo. E dessa forma ele nos transforma em servos fiéis do Evangelho. Permaneça firme, meu irmão, pelo poder da graça, em meio ao fogo das adversidades e das lutas da vida. Porque são através delas que o grande ferreiro está refinando o nosso caráter à semelhança do seu Filho. Amém? Estamos meditando no tema o modelo da servidão que agrada a Deus. Vimos em primeiro lugar os interesses piedosos de Timóteo. Em segundo lugar, dos versos 25 a 30, eu quero que você observe comigo o amor sacrificial de Epafrodito. O amor sacrificial de Epafrodito. Depois de falar sobre Timóteo, Paulo revela seus planos para um outro servo modelo. Acompanhe comigo o verso número 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo deseja ir até os Filipenses. Timóteo irá em breve ao encontro deles. Epafrodito, porém, é quem será mandado de volta. No entanto, precisamos perguntar: quem é este homem? Um comentarista está certo quando destaca o seguinte: não há nenhum versículo da Bíblia onde um homem receba tantos elogios como aqui. E o contexto da carta, irmãos, sugere que Epafrodito provavelmente era um líder espiritual na igreja de Filipos. Ele foi enviado da igreja de Filipos até Roma com uma oferta para financiar as despesas do apóstolo Paulo enquanto estava preso. E também para ministrar as necessidades dele. E quanto aos adjetivos usados por Paulo aqui, com os 3 primeiros, ele descreve o seu relacionamento com Epafrodito. Com os 2 últimos, o relacionamento de Epafrodito com a igreja. Ele começa chamando-o de meu irmão. E dessa forma, Paulo o reconhece como um verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo. Na sequência, ele diz:
companheiro de lutas e cooperador. Epafrodito, portanto, era um soldado aliado na batalha em favor do Evangelho. Ao lado de Paulo, ele estava engajado na obra do Senhor e no serviço a Ele. Além do mais, depois, com os dois últimos adjetivos, Paulo destaca que ele serviu como alguém enviado em missão pela igreja para uma tarefa específica. E, por fim, Epafrodito agiu como um auxiliar nas necessidades de Paulo. É interessante, irmãos, porque do termo auxiliar aqui, no original, é de onde vem a nossa palavra liturgia. Ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo que Epafrodito agiu como um ministro, como um liturgo, oferecendo uma obra espiritual em favor de Paulo, entregando sua própria vida como um sacrifício em favor do Evangelho. E sobre as condições deste servo de Deus, Paulo nos informa, versos 26 a 28. Bote os olhos para a sua Bíblia, por favor. Visto que ele tinha tanta saudade de todos vós, e estava angustiado, porque o vistes que adoeceu, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Aqui fica claro que é uma relação de amor entre Epafrodito e a igreja de Filipos. Como um pastor, ele sente saudade de seu rebanho e preocupa-se com as suas necessidades espirituais. Ao mesmo tempo, nós somos informados que ele andava angustiado por ter gerado preocupação no coração de seus irmãos. Nós não sabemos exatamente a natureza de sua doença, mas é provável que Epafrodito adoeceu durante sua viagem de Filipos até Roma. Não sabemos que doença foi exatamente sua natureza, mas sabemos da sua gravidade. Paulo enfatiza, ele esteve às portas da morte. Só não morreu por misericórdia de Deus. Nós não sabemos se por intervenção sobrenatural ou se por intervenção médica. Isso não é o mais importante. O importante é saber que foi Deus quem o livrou da morte e impediu o coração de Paulo de mais uma tristeza, de perder um irmão querido. E pensando na alegria de todos eles, o apóstolo resolve mandá-lo de volta para casa. Suas palavras finais à igreja, que receberia essa carta das mãos de Epafrodito, ou seja, Paulo iria redigir essa carta, colocar nas mãos desse servo de Deus, e a igreja teria acesso a ela no retorno dele até lá. Quais são as últimas palavras aqui? Ele diz, versos 29 a 30, recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Como a igreja deveria receber de volta esse servo de Deus, irmãos? Com alegria e com honra. Servos do calibre de Epafrodito, fiéis e dispostos a entregar a vida na causa do Senhor, devem ser objeto de alta consideração no meio do povo de Deus. Por isso, ele não espera nada menos do que a honra devida a servos como esse. Será que a nossa prática também? Das palavras finais de Paulo, nós podemos inferir uma lição muito importante. Ouça bem. Os fiéis servos de Deus devem ser tratados com honra. Os fiéis servos de Deus devem ser tratados com honra. Isso se aplica a todos os servos de Deus, irmãos. Mas aqui especialmente aos pastores do rebanho de Deus. Era o caso de Epafrodito, por exemplo. Sobre isso, João Calvino escreveu, se nossos pastores são bons e fiéis, devem ser mantidos na mais elevada estima, pois são pérolas preciosas do tesouro de Deus. E quanto mais raros são, tanto mais dignos são de estima. Se queremos o bem desta igreja, se queremos ver o avanço do Evangelho na nossa cidade, irmãos, precisamos honrar os pastores que Deus nos deu. Como podemos fazer isso? Primeiro, apoiando o seu ministério. Se você está sob os cuidados de alguém comprometido com pregação sadia,
pregação do Evangelho, instrução do rebanho, aconselhamento e ministração pessoal, com a séria administração das coisas de Deus, meu irmão, seja grato por isso. Não foque nos defeitos dele. Não supervalorize as diferenças entre vocês, muito menos mine a sua liderança. Ponha os seus olhos na dedicação e no serviço fiel e permita que isso encha o seu coração de alegria e de gratidão a Deus. Aproveite as oportunidades para encorajá-lo, interceder por ele e, quem sabe, lhe oferecer uma mão amiga para suprir as demandas que surgem na obra do Evangelho. Afinal de contas, irmãos, pastores não podem fazer tudo. Pastores não conseguem fazer tudo. E quanto mais irmãos dispostos a colocar a mão no arado, comprometidos e motivados, mais frutífero e eficaz será o ministério desse pastor. Mas além de apoio e incentivo da congregação, esta honra também se revela no respeito aos pastores. O autor aos Hebreus disse no capítulo 13, verso 17, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Ovelhas insubmissas, ingratas e desrespeitosas, irmãos, são a causa de muitos ministérios definharem, ruírem. Eu imagino que não é como nós queremos ser. Lembre-se que Deus concedeu autoridade aos pastores e presbíteros para o cuidado e governo de sua igreja. E se são homens fiéis e comprometidos com esse serviço, são dignos de nossa estima e respeito. Alguns cristãos, especialmente os mais jovens, mas hoje nem tanto, acaba sendo um problema, digamos assim, geral até na igreja. Acabam dando mais ouvidos e prestando mais honra aos pastores famosos da internet do que aos pastores que estão na labuta diária cuidando delas. E com isso eu quero dizer a você o seguinte, lembre-se, meu irmão, o pastor que está com você nas lutas do dia a dia, que lhe estende um ombro amigo nos dias de sofrimento, que lhe discipula, que instrui você nas verdades da palavra de Deus, que intercede por você continuamente, não são nem Augusto Nicodemos, nem Hernandes Dias Lopes, por mais abençoadores que eles sejam, são uma bênção. São os pastores da sua igreja local. São os pastores da labuta do dia a dia. Honre-os no Senhor. Tenha respeito. Tenha estima por aqueles que estão se gastando no serviço e no cuidado de vocês e da igreja. Segundo, com Epafrodito, aprendemos também que todo servo de Deus deve ser motivado por amor sacrificial. O apóstolo João explicou os efeitos do amor de Cristo na vida do seu povo, quando ele disse na sua primeira epístola, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Perceba a consequência no verso seguinte, amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Uma vez que nosso Salvador nos amou sacrificialmente, todos os seus servos devem fazer o mesmo uns pelos outros. Foi o que Epafrodito fez e é o que nós temos de fazer hoje. A minha pergunta é, o quanto estamos dispostos a nos sacrificar pelo bem dos outros? Se você é um cristão, você é também um soldado do exército do Evangelho. E nesse exército não há vida fácil, não há passivismo, não há graça barata. O rei que derramou seu sangue por nós, nos convoca a derramar suor e, se necessário, sangue no serviço ao seu povo. Isso vai de encontro com o individualismo e com a ocupação frenética, inclusive dos crentes dos dias de hoje. Nós estamos tão ocupados, irmãos. Estamos tão engajados com as nossas próprias preocupações que nós julgamos não ter tempo nem energia para gastar amando e servindo as outras pessoas, especialmente os da família da fé. Se nós queremos ser servos amorosos, irmãos, como Epafrodito, nós precisamos rogar a Deus que nos dê amor uns pelos outros.
Será que nós investimos tempo e nos doamos em favor do corpo de Cristo? Será que há espaço na minha e na sua agenda para servir, ao invés de apenas sermos servidos e recebermos dos outros? É pelo poder do Espírito, irmãos, não é fruto do nosso esforço, que Deus cultiva no nosso coração amor e nos capacita a exercitá-lo em todas as áreas da vida. Por isso, vamos cultivar um olhar amoroso pelas pessoas com quem congregamos e convivemos. Há alguém que precisa de mais atenção entre nós para se tornar um cristão mais maduro? Vamos investir tempo e vamos amar pessoas assim. Separe tempo no seu agenda. Perceba essas pessoas da igreja e reserve tempo na sua agenda para elas. Há irmãos entre nós sofrendo, vamos acolhê-los e abraçá-los. Há irmãos em necessidade, vamos estender uma mão amiga. Em casa e na igreja, meus irmãos, sejamos verdadeiros modelos de amor sacrificial para filhos e cônjuges. Tenhamos o mesmo sentimento de Cristo, vamos servir e considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas aí vem aquela pergunta que pode ser um tanto desanimadora: e se nós falharmos, João? E se nós falharmos nesse dever? Bem, me permita desanimá-lo. Eu e você iremos falhar. Nem sempre, irmãos, seremos os servos que Deus planejou que fôssemos. Haverá ocasiões em que o nosso egoísmo e conforto falarão bem mais alto. E por isso, em alguns momentos, nós vamos nos sentir mal. Vamos nos sentir um verdadeiro fracasso. O que fazer em momentos assim? Quando falhamos com o nosso dever para com Deus e com sua igreja, nós voltamos os nossos olhos para o Evangelho de Jesus Cristo. Em toda a história, meus irmãos, Deus só teve um servo que foi perfeito, que foi seu filho. E enquanto todos nós falhamos em buscar os interesses dos outros, Cristo abriu mão de sua glória para tornar-se um servo para mim e para a sua salvação. Ele nos amou ao ponto de entregar a própria vida, sofrer as dores do Calvário e assumir a maldição de Deus em nosso lugar. E por causa de sua obediência e obras perfeitas, pecadores como nós somos salvos. E não só isso, nós permanecemos salvos pela fé nele. É por isso, irmãos, que a motivação para o serviço e para a humildade nunca é conquistarmos a salvação, porque nós já a temos. É justamente o contrário. Nós somos humildes e servos porque já recebemos a salvação e queremos agradar o servo sofredor que nos salvou. Você vai falhar. O nosso egoísmo irá nos atrapalhar em diversas oportunidades. Mas haverá perdão e justiça em Cristo para você. E haverá a graça de Deus para nos capacitar e nos fortalecer, para que eu e você sejamos os servos que Ele planejou que fôssemos. Volte os seus olhos para o Evangelho. Essa é uma bênção disponível para todos os pecadores aqui presentes. O chamado do Evangelho é: você é um pecador. Você não tem crédito diante de Deus. Seus melhores atos são como trapos imundos na presença dEle. Você não há como justificar a si mesmo. Não há como conquistar sua salvação pelas suas obras, pelos seus méritos. Sua única esperança é abrir mão da justiça própria, voltar os seus olhos para o Calvário, para o Filho de Deus, que morreu e ressurgiu para a sua salvação. Arrependa-se dos seus pecados, pecador. Abandone a vida de pecado. Volte-se para o Filho de Deus com fé. Você encontrará salvação e vida eterna, para a glória de Deus e para o bem do seu coração. Amém? Uma coisa é fato, irmãos. Inevitavelmente seremos influenciados por pessoas. E acabamos nos tornando o produto de nossas influências. Por isso que escolher nossas influências é tão importante. Quem são as suas? Quem sabe um pastor, um amigo cristão, um parente com quem você teve a oportunidade de caminhar e aprender sobre a vida do Evangelho. Paulo, por exemplo, era um excelente discipulador. Além de ter grande influência sobre a igreja de Filipos, ele tinha também sobre os servos de Deus que formava para o serviço da igreja: Timóteo e Epafrodito. E enquanto ele estava preso, ele recomenda a igreja e apresenta 2 servos modelos: Timóteo e Epafrodito.
A intenção do apóstolo é que a igreja fosse influenciada e transformada através do exemplo e da dedicação desses homens à obra do Evangelho. O que deve acontecer conosco? Não se esqueçam dos interesses piedosos de Timóteo, que colocou os interesses de Cristo e de sua igreja acima dos seus. E não se esqueça do amor sacrificial de Epafrodito, que foi ao ponto de doar a própria vida para servir aos interesses do Evangelho.